Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresenta A Igreja no Mundo, abril de 2016. A seguir, o auxílio que eles oferecem transcende a língua e o país, no mundo inteiro. Se quisermos ver luz no rosto das pessoas, você vê essa luz nas pessoas daqui. Seguimos seu ministério em suas próprias palavras por alguns lugares da Ásia. Além disso, o profeta estende o chamado ao discipulado para 3 novos membros do Quórum dos 12 Apóstolos, e eles compartilham suas impressões no próprio dia. E o entusiasmo da dedicação de um templo é suavizado pela reverência pelo passado de um tabernáculo e a obra inspirada para salvá-lo. Tirar do meio das cinzas um templo tão bonito como este é um feito maravilhoso. Mas antes, os tumultos civis no mundo são um forte lembrete das dificuldades enfrentadas pelos refugiados internacionais. Poucos compreendem tão bem quanto o presidente Dieter F. Uchtdorf, da primeira presidência. No início deste ano, num programa de televisão, ele refletiu sobre as dificuldades que passou com a família, ao se tornarem refugiados na Europa durante a Segunda Guerra Mundial. Era uma situação estranha para uma criança. Deixar tudo para trás e seguir para um futuro desconhecido. Saímos da Tchecoslováquia quando tinha 4 anos e fomos da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental quando tinha 11 anos. Meu pai era um funcionário da alfândega, mas éramos alemães. Estávamos morando lá num cargo transferido na fronteira daquele país. Meu pai foi convocado para servir no exército perto do final da guerra. Então, quando a frente da batalha mudou, tivemos que nos mudar porque as pessoas nos consideravam inimigos. Felizmente, partimos cedo o bastante. Foi janeiro de 1945. Naqueles poucos anos, por 2 vezes, perdemos tudo o que tínhamos. Os acontecimentos que expulsaram sua família de casa também dividiram a família por um tempo, ao buscarem refúgio separadamente na Alemanha Ocidental. Chegamos à linha verde da fronteira. Minha irmã seguiu de trem. E aquele trem ficava com as portas trancadas porque tinha que passar pela Alemanha Ocidental. Minha irmã e mais outras 3 moças pagaram ao condutor para que abrisse a porta e, quando passavam pela Alemanha Ocidental, pularam do trem. Meu irmão seguiu um caminho diferente. Meu outro irmão seguiu outro caminho e meu pai outro caminho. Assim, todos nós, na Alemanha Ocidental, reunimos-nos novamente, porém, não tínhamos nada. Para as pessoas dali foi difícil, porque de repente chegaram todos aqueles alemães da Alemanha Oriental procurando um lugar para ficar. Foi um transtorno para a vida normal deles. E algo que o presidente Uchtdorf se recorda muito bem daqueles dias é o estigma que parece acompanhar os refugiados, os quais já carregam um tremendo fardo. O papel da igreja e de seus membros é aliviar-lhes as dificuldades. Há um tsunami de refugiados no mundo inteiro. O que aprendi com tudo isso foi nunca rotular alguém. Na Europa, nossos membros procuram ajudar onde quer que estejam. É isso que a igreja quer fazer. Queremos usar nossos talentos como igreja para abençoar a vida das pessoas em todas as situações, como uma família, no mundo inteiro. É o que estamos fazendo e vamos continuar a fazer. É avassalador ver a magnitude e o tamanho desse problema. Muitas são as necessidades dos refugiados expulsos de países assolados pela guerra. O Elder Ballard, dos 12, liderou um grupo de líderes da igreja no exterior, que lhes ofereceu abrigo e auxílio em novembro passado. Os recursos que estamos utilizando aqui
Estão ajudando com cobertores, alimentos e tendas para tentar oferecer-lhes um pouco de conforto e paz. O Elder Ballard reuniu-se com líderes governamentais e religiosos em Berlim, Alemanha, e seu trabalho conjunto está oferecendo abrigo a famílias de 15 diferentes nações. Dezenas de voluntários santos dos últimos dias, em cooperação com grupos de outras religiões, estão trabalhando sem cessar em Berlim. Quando eles chegam, obviamente não tem bagagem nenhuma, apenas a roupa que vestem no corpo. Ficamos muito contentes por eles ganharem sabonetes e artigos de higiene. Vi criancinhas como as que temos em nossas primárias no mundo inteiro. Podermos oferecer-lhes um pouco de paz, consolo, apoio e ajuda. É maravilhoso o que eles estão fazendo. Mas antes do final da visita do Elder Ballard, a delegação da igreja ofereceu algo mais. Brinquedos para as crianças. E um novo fundo que faz parte dos 5 milhões de dólares que a igreja está doando para ajudar esses refugiados. O Senhor deixou claro que uma das maiores responsabilidades da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é de alimentarmos os pobres e famintos. Temos de estender a mão para cuidar deles. Quando penso em vir aqui, penso em estender a mão para os membros da igreja em Hong Kong. E essa fé que temos no Salvador nos une. É como ser transportado para um outro mundo. E assim será interessante ver como o Evangelho atua na vida deles. Vocês, em suas escolas, têm desafios como este, em que as pessoas questionam sua fé? Uma de minhas principais mensagens para as moças será a de permanecerem firmes no Salvador e em seu Evangelho restaurado. Vocês estão orando, estão fazendo tudo o que precisam para que o Pai Celestial as ajude a saber o que devem fazer. Tudo começa no lar. Sim. Então, o que realmente precisamos falar é sobre como nós fortalecemos o lar. Na reunião dessa noite, sentimos um verdadeiro elo de união. Estamos aqui juntas, somos irmãs no Evangelho e adoramos aprender juntas. E sentimos um elo de união nessa fé que temos no Salvador. Todas o amamos e queremos fortalecer umas às outras. A igreja no Camboja. Essa será uma experiência bem diferente. É a primeira vez que vamos visitá-los em suas próprias casas. Posso te dar um abraço? Tive uma terna experiência com a presidente da primária. Eles moravam num abrigo, a casa deles foi incendiada e eles perderam tudo. Eles têm fé e não deixam que as dificuldades os afastem de sua fé e das coisas em que eles acreditam. Você é um ótimo menino. Nesta manhã, na Mongólia, estávamos no topo da montanha, com vista para a cidade. Senti que este lugar vai ser uma verdadeira âncora para o Evangelho. Essas pessoas são muito firmes. Sentimos isso em seus testemunhos. Uma das melhores experiências que tive nesta visita foi a oportunidade de visitar o Ger de Nairobi e sua pequena família. Fomos de carro até o Ger. E não há muito o que dizer, é uma coisa redonda, esbranquiçada, forrada. E então entramos e fomos cercadas de calor. Mas o verdadeiro centro desse calor eram as meninas e suas mães. Nairobi, obrigada por tudo que você faz por essas crianças. Senti como se fôssemos parentes ao conhecer pessoalmente as pessoas. Senti realmente que eles são meus irmãos e irmãs. Obrigada. Obrigada. Não importa onde você mora, e sim como você vive, com o Evangelho como nosso guia. No início da sessão da tarde de sábado da Conferência Geral de outubro passado, o presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência, anunciou 3 chamados vitalícios ao apostolado, realizados pelo presidente da igreja e profeta Thomas S. Monson e proclamados perante um público mundial. Como novos membros do Coro dos 12, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson e Dale G. Renlund.
Após o unânime apoio a seu discipulado, todos os 3 novos membros dos 12 puderam discursar para a igreja no mundo inteiro no dia seguinte, na sessão de domingo da Conferência Geral. Contudo, pouco depois do anúncio, foi realizada uma entrevista para a imprensa, na qual os 3 compartilharam seus sentimentos sobre esse chamado. Meus antepassados pioneiros que vieram da Inglaterra e da Dinamarca pagaram um preço alto para que alguém de sua posteridade recebesse esse chamado. Tem sido uma experiência avassaladora, de fato, na qual sinto o dever de servir. Acho que o presidente Monson notou que meus ossos dissolveram. O Elder Rasband serviu em muitos cargos de liderança da igreja, incluindo de presidente de missão, diretor executivo do Departamento de Templo e presidente sênior dos 70. O Quórum dos 12, desde a época de Cristo até nossos dias, tem sido testemunha de seu nome para o mundo inteiro. Ser uma testemunha especial do nome de Cristo, a meu ver, é nosso principal e maior chamado. Algo que não mudou desde os dias em que Cristo enviou os que estavam com ele no meridiano dos tempos. Na época de seu chamado para os 12, o Elder Stevenson servia como bispo-presidente. Antes desse cargo, foi membro do primeiro Quórum dos 70, presidente de missão no Japão e professor da escola dominical. Ao pensar nisso, nesse chamado sagrado, penso que se trata mais de liderar pelo serviço e não servir liderando. O próprio Senhor Jesus Cristo se considerava um servo, e nós também nos consideramos servos, que estamos aqui para realmente servir as pessoas. O Elder Ranland também serviu como membro dos 70, e em sua vida profissional era médico especialista em cardiologia. Até serviu como bispo durante o árduo período de sua residência médica. Acho que todo o propósito da igreja é o de levar a expiação de Jesus Cristo às pessoas. E a maior alegria advém de ajudar a levar a efeito a expiação de Cristo na vida das pessoas no mundo inteiro. E acho que essa é uma oportunidade de fazer isso em uma escala maior, em mais lugares, e de ser uma testemunha de Cristo e de seu nome em todo o mundo. Em seguida, o caminho de transformação em um templo, que é diferente de tudo que você já viu. Foi uma mescla de preservação histórica e construção moderna. Mal pude acreditar. As chamas saindo pelas janelas e o desabamento do telhado foi devastador. E ver agora que ele se foi, realmente parte meu coração. Um ponto de referência de mais de um século da história de Utah é destruído pelas chamas. Provo vai ter que realmente passar por um período de luto. Esse edifício faz parte de nossa essência. Há 5 anos, dias antes do Natal, um incêndio acidental no meio da noite quase destruiu o tabernáculo de Provo. As paredes externas permaneceram de pé, quase ruindo. E para todos os que em lágrimas testemunharam o incêndio, foi muito difícil. Minha filha começou a chorar quando ficou sabendo. Um monte de cinzas fumegantes no interior de uma velha fachada de tijolos. O que haveria de ser para aquele tesouro histórico tão ligado à herança pioneira de Utah? Após cuidadosa consideração, decidimos reconstruí-lo, com plena preservação e restauração da fachada, para que se torne o segundo templo da igreja na cidade de Provo. Na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, é de imensa importância salvar o que era considerado perdido, e nos últimos 5 anos, o projeto de reconstrução do antigo tabernáculo o transformou em algo bem além do que era anteriormente. Quando as tempestades da vida rugem, ainda assim construímos templos. E vamos construir um no coração de Provo, Utah. Adoro o simbolismo disso.
Construído em 1885, o Tabernáculo de Provo foi desenhado pelo afamado arquiteto da igreja, William Harrison Folsom. Aquele grandioso edifício gótico vitoriano sediava eventos especiais da igreja, às vezes conferências gerais, e chegou até a receber presidentes dos Estados Unidos, como William Howard Taft. Transmite a clara mensagem de que a igreja, especialmente a primeira presidência, respeita a obra daqueles que a precederam. Os arquitetos que elaboraram um projeto que, por muitos anos, foi a joia do condado de Utah. Estabilizamos a estrutura de alvenaria existente, retirando as 2 camadas internas de tijolos. Havia 5 camadas nas paredes. Retiramos as 2 internas e firmamos as 3 restantes com vigas metálicas helicoidais, e depois construímos a parede de concreto interna para suster o tabernáculo. Isso lhe proporciona mais força de resistência lateral. Depois que ele já estava sobre andaimes, uma preocupação foi o lençol freático, porque ficava apenas 4,5 metros da superfície, sendo que a escavação tinha 12 metros de profundidade. Então, o templo é como um barco ou uma banheira com múltiplas camadas impermeabilizantes. Se tivéssemos perdido uma parede inteira, isso teria mudado a perspectiva de tudo, mas não aconteceu. Era vital manter as paredes intactas, e isso nos permitiu ter uma base para começarmos a trabalhar. E o que se encontra reformado hoje é uma deslumbrante estrutura do século XIX, com design inspirado por dentro e por fora. Foi um árduo trabalho de folhamento a ouro, desde as salas de selamento até o Anjo Moroni no alto da torre central reformada. Uma sala celestial, inspirada na fidelidade do passado, e a escadaria construída em parte por carpinteiros talentosos que há várias gerações exercem sua profissão em Utah. Sinto-me realmente abençoado por poder terminar esta obra. Vou instalar a escadaria deste prédio como meu bisavô fez no de Manti. A dele era de madeira, a minha de aço. Ele era um profissional bem melhor que eu. Dedicamos muito tempo para realmente entender este prédio. Passamos quase 6 meses documentando cada aspecto do edifício e todos os outros detalhes para que a história, o legado e a importância deste prédio não se perdessem completamente. Tínhamos fotos muito boas que estudamos para ver como era cada parte. A torre se foi em 1917, há quase 100 anos. Para conseguir reconstruí-la, tivemos de basear-nos em fotos para garantir que ela fosse construída do mesmo tamanho que a original. Mesmo assim, a inspirada obra terminada é uma bela visão a ser contemplada em todos os aspectos. A transformação do batistério no piso inferior do templo, até as torres restauradas, que agora revelam o que ficou encoberto por um século. As janelas originais, cada qual ímpar em sua própria medida e espaço, e a restauração da torre original no centro de tudo isso. Adoro os vitrais antigos. São simplesmente lindos. As cores do templo, os móveis. E ao entrar nele, sentimos como se não fosse apenas um novo templo. Há muito de fé nele, um testemunho da fé daqueles que adoravam no antigo tabernáculo. Houve muitas opiniões, mas sempre nos perguntávamos: o que eles teriam feito então? Será que fariam o que estamos fazendo agora? Os que estão do outro lado do véu estão felizes com o resultado. Tirar do meio das cinzas um templo tão bonito como este é um feito maravilhoso. Daqui a pouco, o momento em que o templo do centro da cidade de Provo revela a aceitação de uma dedicação oficial completa.
A Libéria está livre do ébola, por isso todos os missionários da Nigéria ou de outros países estão liberados para servir na Libéria, porque agora é seguro. A Organização Mundial de Saúde declarou que a Libéria está livre do vírus ébola. Por isso, estamos aqui. E não estaríamos chamando rapazes e moças para servir na Libéria se houvesse um grande risco ou preocupação. Os missionários daqui estão avidamente engajados. Receber o dom do Espírito Santo e perseverar até o fim. Este é um momento emocionante no qual a obra de proclamação do Evangelho ao povo da Libéria é reiniciada. Apresentar o Evangelho ao meu próprio povo é uma coisa grandiosa que realmente desejo fazer. O papel de um apóstolo é viajar pelo mundo prestando testemunho de Jesus Cristo. Toda bênção que o Senhor deseja que recebam, que é necessária para vocês, virá de acordo com a vontade e o tempo dele. Amamos este continente, amamos este povo e estamos muito emocionados hoje por estar com o povo da Libéria, por poder conhecê-los melhor, ver a resiliência deles e sua esperança e fé em Deus e no Salvador. Que época maravilhosa para estarmos aqui. Quando o presidente Monson anunciou em 2012 a nova idade para os rapazes e as moças servirem como missionários, houve desde então um histórico ímpeto no número de elders e sisters que trabalham nos campos missionários no mundo inteiro. Chegamos a quase 89 mil missionários no ano passado, e isso pesou em nossos recursos, pesou em nossos presidentes de missão, em tudo que estamos fazendo, porque foram muitos missionários. Aos poucos, o ímpeto passou e temos agora por volta de 75 mil missionários, que é onde acho que ficaremos por algum tempo, à medida que esse número aumentar gradualmente. E o impacto foi particularmente visível em relação às sisters. Temos cerca de 20 mil jovens missionárias servindo neste momento na igreja, o que representa cerca de 30% de nossos missionários. Antes do anúncio do presidente Monson, havia 8 mil. Podemos sentir a grande mudança, agora que as sisters podem servir mais cedo. Ainda por vir, há um trabalho de amor nesta fazenda, e quando levamos todos os seres vivos em conta, o compromisso fica ainda mais sério. Tenha uma olhada lá embaixo. Estamos sobrevoando um santuário de vida selvagem tão variado que seria difícil em outro lugar vislumbrar num relance tamanha diversidade natural. E não para por aí. Trabalhamos num sistema natural. Como este é um sistema natural, a Mãe Natureza exige que funcionemos de um modo sustentável. Mantenha os olhos bem abertos neste voo. A Terra está prestes a mudar. E a mudar de novo. E de novo. Tudo que estão vendo, desde os grãos e o gado, aos jacarés e a vegetação, tudo isso reside dentro dos limites de uma fazenda que coexiste com um projeto de proteção da natureza, que exige constante atenção aos detalhes e especialistas na preservação desses preciosos recursos, mantendo um delicado equilíbrio entre a natureza e as demandas de uma fazenda e empreendimento agrícola. Descobriram onde estamos? Se acharam que era a Flórida, acertaram. A região central da Flórida, de propriedade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e por ela administrada, a fazenda Desert Cattle e Citrus está localizada ao sul de Orlando e a oeste do Cabo Canaveral. Mais conhecido como a Costa Espacial. Aqui, à sombra de ocasionais lançamentos de foguetes, fazendeiros e vaqueiros e conservacionistas têm um tipo diferente de trabalho para fazer. Isso não se trata de um compromisso passageiro. Cuidamos com extremo carinho dos sistemas que temos. Conversamos sobre a logística do gado, a natureza, o tratamento da água como um todo. Tudo faz parte de um sistema integrado. A Desert Cattle Citrus foi comprada pela igreja e desenvolvida na década de 1950. David Mackay era o presidente da igreja na época
E ele acreditava que seria muito sensato a igreja desenvolver um empreendimento que fosse um bom investimento e um recurso adicional para alimentar as pessoas nos momentos de necessidade. A igreja se pôs a procurar o lugar certo, decidindo adquirir estas terras na região centro-leste da Flórida. Iniciamos cada reunião da equipe administrativa com uma oração. E uma coisa que é comum nas orações é agradecermos pela terra, por esta oportunidade de ser responsáveis por ela e pelos recursos naturais que somos abençoados. Um habitat de animais selvagens, uma reserva aquífera, uma fazenda cítrica e uma estância de criação de gado. Em quase 120 mil hectares, o rodízio das manadas é uma prática implementada para a preservação do futuro da fazenda. Um simples passeio de carro por este trecho campestre da Flórida é uma pequena parte do que se tornou uma das maiores fazendas de criação de gado do país. Temos por volta de 45 mil vacas, portanto, é uma fazenda muito grande e complexa. A agricultura está avançando. Nos últimos 30 anos, tivemos aumentos significativos na produção. E assim podemos trabalhar com muitas universidades em experimentos de pesquisa para descobrir maneiras de melhorar a nossa produção. Em meio aos laranjais de uma das maiores regiões produtoras do mundo e grandes pastagens para manadas de vacas, a produção de alimentos nesta fazenda exige muito espaço e atenção, com um olho fito na sustentabilidade em longo prazo. Na estância de criação de gado, isso significa cuidar de vizinhos que também aqui residem, mais de 350 espécies de animais selvagens, incluindo quase 250 espécies de aves. A fazenda se estende ao longo do rio St. Johns por 60 quilômetros. Esse é um dos motivos de criarem a Jug Island, uma área pantanosa onde as águas pluviais são filtradas pela vegetação natural e proporcionam a aves e animais, muitos dos quais sob risco de extinção, um local para se multiplicarem, incluindo um dos maiores aviários da Flórida, onde o raro cabeça seca está deixando de ser uma espécie ameaçada. Devido à produção estável que temos neste aviário aqui, podemos ajudar no crescimento dessa população e, por fim, levá-la para um lugar em que possa sobreviver por conta própria. Sou gerente de recursos naturais, mas trabalho como biólogo, e o sistema propriamente dito tinha um único benefício em mente, embora os reais benefícios tenham sido exponencialmente maiores. Criar locais de invernagem para as aves aquáticas migratórias que temos aqui. Este é um local para elas. Mas não são apenas os animais selvagens que procuram por um lar. Comecei como vaqueiro aqui e me tornei capataz, e depois trabalhei com equipamento pesado. E agora trabalho com a fauna selvagem, segurança e engenharia florestal. Dedicamos nossa vida a esse trabalho como se fosse nosso. Os responsáveis pela fazenda compreendem sua responsabilidade de vislumbrar o futuro. O crescimento da Flórida é ímpar e historicamente acelerado. Por isso, há uma nova direção no planejamento cívico da região central da Flórida, favorecendo padrões de crescimento mais ponderados, e a Deseret Ranch é uma parceira nesse esforço. O governo do estado da Flórida promulgou uma ordem executiva pedindo que a fazenda faça planos com o condado de Osceola, um planejamento setorial da própria fazenda. Ele também solicitou que uma força-tarefa analise os corredores que devem ser protegidos para permitir e acomodar o crescimento. O que a Força-Tarefa recomendou foi que a fazenda preserve corredores para manter as interações que podemos incluir em nosso planejamento. Isto é inédito na história da Flórida, creio eu. O condado e o requerente trabalharem juntos num planejamento setorial, sendo parceiros na elaboração da proposta. Esse planejamento exige uma abordagem de gerações em larga escala e em longo prazo, no tocante à utilização das terras, ao transporte e aos recursos aquíferos. Esta é uma reserva de 800 hectares, bem no centro da fazenda. Há coisas extraordinárias em relação a essa reserva. Este era um projeto estadual e federal, e a fazenda, a Deseret Ranch, doou a servidão. Ao longo de sua história, a fazenda contribuiu para alguns desses projetos de suprimento de água regional. Os administradores e vaqueiros sabem que a Deseret Cattle and Citrus tem um futuro brilhante como fazenda. A vida deles depende da preservação desses sistemas naturais. Em geral, as pessoas ficam impressionadas com a beleza da fazenda, pela natureza selvagem, pelas vastas paisagens. Ficam surpresas em saber que temos uma criação de gado na Flórida. Por isso, ao elaborarmos planos para a fazenda, nos concentramos nas responsabilidades ambientais.
Vamos cuidar do meio ambiente, das pessoas e vamos realizar o melhor trabalho possível na produção de gado, nos métodos de administração e tratamento. Para nós, essa é a definição de sustentabilidade. Ainda por vir, uma perspectiva global das aberturas de terra e dedicações de novos templos. Muito bem, então vamos lá. Foi uma tarefa bem difícil, mas foi muito divertida. Em um dos períodos mais atarefados de construção e reforma de templos que já houve na igreja, há uma longa lista de paradas que vamos fazer ao levá-los para observar as cerimônias e celebrações de novos templos ao redor do mundo. Esta é a última tarefa que vou realizar e sinto-me realmente abençoado por poder terminá-la. Começaremos pela América Latina, com o terreno do Templo de Concepción, Chile. Em 17 de outubro, foi realizada a abertura de terra para o segundo templo em funcionamento no Chile, fora de Santiago. O Templo de Concepción, Chile, foi anunciado pela primeira vez pelo presidente Thomas S. Monson em outubro de 2009. Vamos agora para a América do Norte, até o grande deserto de Sonora, que moldura a encantadora paisagem que um dia incluirá o Templo de Tucson, Arizona. Muito bem, então vamos lá. O presidente Dieter F. Uchtdorf, da primeira presidência, presidiu a cerimônia de abertura de terra aqui, no mesmo dia da cerimônia realizada em Concepción, Chile, 17 de outubro. O Templo de Tucson, Arizona, será o 6º templo no estado. Vamos mais para o norte até o Templo de Montreal, Canadá. Dedicado pela primeira vez em 2000, o Templo de Montreal, Canadá, iniciou sua reforma há 2 anos, para melhorar seu interior e exterior e também reforçar sua estrutura com mais aço. O Templo de Montreal é o primeiro a ser construído na província canadense de Quebec. Vamos agora para o sudoeste em direção ao Pacífico. O México dá boas-vindas ao Templo de número 149. Com um design inspirado no período colonial, o Templo de Tijuana, México, foi dedicado pelo presidente Uchtdorf no dia 13 de dezembro. Centenas de jovens se apresentaram em um evento cultural especial na véspera da dedicação. Uma apresentação que retrata o comprometimento dos santos dos últimos dias do México, que agora tem 13 templos em funcionamento no país. Vamos para o leste, cruzando o Atlântico até o Mediterrâneo. Foi realizada a abertura de terra do terreno do Templo de Lisboa, Portugal, no dia 5 de dezembro. Anunciado pelo presidente Monson em 2010, o Templo de Lisboa será o primeiro em Portugal. Vamos agora para o sul, até o continente africano e para o que será o primeiro templo da África Central. O Elder Anderson dos 12 presidiu a cerimônia de abertura de terra no dia 12 de fevereiro, do que será o Templo de Kinshasa, República Democrática do Congo. O templo foi anunciado na sessão da Conferência Geral de outubro de 2011. Cruzando o Atlântico até o hemisfério ocidental, foi realizada a cerimônia de abertura de terra do Templo Barranquilla, Colômbia, em 20 de fevereiro. Esse será o segundo templo na Colômbia, assinalando o aniversário do estabelecimento da igreja naquele país há 50 anos. Vamos cruzar o Pacífico até os arquipélagos do Sul e o Templo de Suva, Fiji. Em 20 e 21 de fevereiro, os santos dos últimos dias se reuniram em Suva para comemorar a rededicação de seu templo após um período de reforma e melhoramentos em seu interior. Henry B. Eyring, da primeira presidência, presidiu a dedicação e a celebração cultural, planejadas durante muitos meses. Uno-me a vocês na celebração das grandes contribuições feitas por tantos que edificaram o reino de Deus nestas ilhas. O que não era esperado foi um ciclone categoria 5 que rumou diretamente para Fiji na mesma noite da celebração cultural. O ciclone Winston levou ventos de quase 300 km por hora para as ilhas de Fiji. Embora os detritos e os danos fossem evidentes, os santos dos últimos dias puderam prosseguir com os eventos, com poucas modificações. E no final, o templo estava intacto. Ao término da rededicação do templo, os santos dos últimos dias rapidamente passaram a tarefa de recuperação e oferecimento de auxílio e abrigo às pessoas cujas casas e vidas foram afetadas pelo ciclone.
Há algo de especial sobre este templo, em particular devido à sua natureza histórica. Em 19 e 20 de março, o transformado templo do centro da cidade de Provo é dedicado. Hoje é um dia maravilhoso, porque temos agora um novo templo em Provo. Isso é algo que eu tenho esperado por muito tempo. Como podem imaginar, a dedicação do templo do centro da cidade de Provo também é um evento público, já que membros de toda a comunidade são convidados a participar da cerimônia de colocação da pedra angular. Esse evento especial e as sessões de dedicação do templo foram dirigidos pelo Elder Dallin A. Jogues, dos 12. Iremos agora colocar a argamassa em uma parte desta pedra. E mais tarde, os profissionais terminarão o serviço de maneira adequada. O legado dos pioneiros. Vemos o que eles sacrificaram por este templo. E então vemos os pioneiros modernos de hoje e os sacrifícios que muitos santos fizeram. Eles estão tentando ajudar a restabelecer isto como um templo. É bastante surpreendente. Esse sentimento era evidente na noite anterior da dedicação dentro do Marriott Center no campus da Universidade Brigham Young. It's like a symphony. Just keep listening. A celebração cultural reuniu 4.500 jovens artistas que encontraram inspiração no versículo bíblico de Isaías, que foi o próprio tema da celebração, que se lhes dê grinalda por cinza. Para ser o templo de número 150 é particularmente adequado e especial. E por isso será importante para a comunidade e muito mais para os frequentadores. Logo adiante, as mulheres da igreja fazem história em um novo livro que engloba suas contribuições por muitas gerações. Essa história e muito mais nas notícias. Uma das organizações femininas mais antigas do mundo tem agora um livro que relata os fascinantes 50 primeiros anos de sua existência. A Sociedade de Socorro, em seu cerne desde seu princípio, é a organização de caridade da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os primeiros 50 anos da Sociedade de Socorro contêm quase 800 páginas coletadas de documentos e registros e relatos pessoais de mulheres que serviram em cargos importantes no início de seu desenvolvimento. Seleções digitais estão gratuitamente online em churchhistorianspress.org. O recém-reformado Museu de História da Igreja reabriu em Salt Lake City no outubro passado, exibindo mais evidências tangíveis do papel da restauração no mundo. Os visitantes são imersos desde o início, com quiosques de mídia especializada e recriações da época. Localizado do outro lado da Praça do Templo, em Salt Lake City, o Museu de História da Igreja está aberto o ano inteiro com entrada gratuita. A conferência anual Rootstech, realizada em fevereiro em Salt Lake City, é bem conhecida dos participantes que vêm do mundo inteiro. A cada ano, os últimos avanços em tecnologia e técnicas são expostos para um número sempre crescente de genealogistas e especialistas em história da família. E este ano, tivemos a presença da renomada escritora e historiadora Doris Kearns Goodwin, que discursou perante milhares de pessoas, salientando sua obra inspiradora sobre a vida dos presidentes americanos. Quando comecei a fazer palestras sobre os presidentes, as pessoas me contavam sobre a história da família delas, ou eram seus parentes, ou conheciam alguém. E eu perguntava, como você descobriu isso? E elas me diziam que faziam parte desse movimento, e agora isso cresceu demais. É fantástico, conecta as pessoas de todas as maneiras. Imagens tocantes de Dubai, no Oriente Médio, a maior cidade dos Emirados Árabes Unidos, situada ao longo do Golfo Pérsico e da Península Arábica. Quase 200 membros da igreja que moram e trabalham em vários países do Oriente Médio convergiram para cá em novembro para ajudar seus vizinhos a comemorarem seu mais importante feriado religioso, o Diwali. Também conhecido como Festival das Luzes, é comemorado por Sikhs, budistas e hindus. A diretora dos Serviços de Caridade Sud, Sharon Eubank, juntamente com voluntários e amigos, preparou e distribuiu 8.500 pacotes com alimentos e kits de higiene para os trabalhadores que preparavam a comemoração no Templo Sikh de Dubai, o segundo maior do mundo. A
A BYU Havaí tem um novo reitor. O Dr. John S. Tanner foi nomeado formalmente 10º presidente em novembro, na cerimônia de posse realizada no campus de Laie. Henry B. Eyring, da primeira presidência, chamou aquela ocasião de um momento histórico na história da BYU Havaí. A igreja é reconhecida por encorajar seus membros a estar preparados para emergências imprevistas. Em seu livro sobre o estado de prontidão para emergências nos Estados Unidos, o jornalista Ted Koppel dedicou 3 capítulos à prática e ao exemplo dos santos dos últimos dias, após visitar as operações de bem-estar da igreja em Salt Lake City. Acho que a estrutura organizacional, juntamente com o modo como as famílias e as comunidades atuam em conjunto, é provavelmente a coisa mais inteligente que já vi em termos de preparação para catástrofes. Em seguida, o Natal inspirou o Messias de Andel no palco e trouxe de volta uma convidada musical muito querida do coro do Tabernáculo Mormon. Parecia que os aplausos para a estrela da Broadway, Laura Osnes, mal haviam silenciado pela sua apresentação do Dia dos Pioneiros poucos meses antes, quando ela retornou a Salt Lake City para dar início aos feriados e deslumbrar a todos novamente no concerto anual de Natal. Para alguém como eu, que canta mais em musicais teatrais, a possibilidade de cantar com uma orquestra e um coro é realmente algo especial. Esta meio-soprano nomeada ao Tony, nascida em Minnesota, trouxe sua ampla gama de talentos musicais teatrais para novamente apresentar-se ao lado do coro do Tabernáculo Mormon e da orquestra da Praça do Templo, em 3 noites de apresentações ao vivo e na gravação da transmissão anual de Natal do coro. Eu gosto muito de estar ao lado do coro, porque eles têm uma energia positiva. Quando nos vemos envolvidos pela orquestra e o coro, sentindo-os cantar atrás de você e sorrindo, isso é realmente especial. Os 2 anos que o regente Mac Wilberg levou para adaptar o Messias de Andel e as árduas circunstâncias que inspiraram essa obra há quase 300 anos. Laura Osnes também foi acompanhada por 6 artistas e cantores, além de centenas de dançarinos que retrataram a cultura e a fé daquela época, incluindo o ator inglês Martin Jarvis. A Inglaterra, no final do verão de 1741, não estava engajada em nenhuma guerra em seu território ou no exterior. Minha responsabilidade é contar a história e vivenciar este extraordinário acontecimento. O conflito universal que é travado no interior do coração dos homens e mulheres do mundo todo, os fardos da mortalidade, das enfermidades, do medo e da injustiça, afligiam tanto os ricos quanto os pobres, escravos e livres. E houve uma alteração no elenco da apresentação. Um membro aposentado do coro, Jerry Graves, interpretou George Frederick Andel, compondo e vocalizando partes das 260 páginas que em breve se tornaria a maior apresentação de caridade de sua vida, um concerto beneficente para libertar os pobres da prisão por dívidas, na Irlanda do século XVIII. O Espírito de Andel, o Espírito de Cristo, paz, boa vontade para com os homens. É o que significa, no final, este evento, esta comemoração. Quero que as pessoas sejam inspiradas e sintam que este compartilhamento de boa vontade pode continuar. Isso foi feito em tão grande escala que é realmente uma grande honra poder estar aqui e fazer parte dessa comemoração musical e espiritual. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresentou A Igreja no Mundo, abril de 2016. Para ver a Igreja no Mundo online, acesse mormonnewsroom.org.